Conheço a Tio B na palma da minha mão. Claro que você conhece, né? É, pô, unicamente por conta disso. Se você vê essa menina, olha pra essa menina e pensa em PDF, cara, desculpa, mas o doente aqui é você. Meu Deus do céu. Eu odeio feminista na net, mano. Odeio feminista na net. Vai tomar, mano. Se churrasque imediatamente se você olha pra uma menininha num jogo e pensa em tá ligado? Pragmata representa tudo que eles odeiam e por isso é tão bom. Bora ver. Pragmata é uma vitória geral ali, vitória pra Capcom, vitória pra quem joga, vitória também pra quem gosta de videogame de verdade. E Eu ainda não tenho esse jogo, gente, tá muito caro pra mim. mandou R$11,30. de planilha de monetização só. E eu vou ser honesto, eu nem precisava que ele fosse o maior sucesso Ah, é verdade, eu vou pegar o link pra eu não me esquecer, né? do mundo. Eu só queria que ele existisse e fosse bom, mano. Só que na minha opinião ele foi até um pouco além disso aqui. E claro, vem a parte engraçada. Quanto mais um jogo dá certo, mais a internet faz questão de estragar a conversa com aquele jogo. Porque tem uma parcela de pessoas ali, aquela que vive online, respira trending topic, se alimenta de briga, intriga, e na verdade é um pouco além disso aqui até. É um tipo de pessoa que tem problema mental, não tem outra forma de falar, cara, é meio bizarro até. Que pegou esse jogo aqui e decidiu arrastar. Pegou pra Cristo, eu não entendo como as pessoas podem problematizar um jogo tão simples desse, tá ligado? Pra vala. E a ironia disso tudo até, a gente tem um AAA em 2026 que é uma nova IP e pasmem, é um ótimo jogo, mano. É, depois de muito tempo, eles finalmente pararam de mandar só remake, né? Capcom. A Capcom tem tanto IP bom pra continuar. Não, vamos continuar Street Fighter e fazer uns remake e continuar Resident Evil e Devil May Cry uma vez na vida, outra na morte, tá ligado? Cadê Dino Crisis? Cadê Mega Man? Cadê Lost Planet, hein? E não é nem uma ideia de é bom apesar de... Na verdade, ele é bom porque ele foi só bem feito. Se a gente for parar para pensar, é meio que a segunda porrada da Capcom esse ano, depois do Renove. Na verdade, ela é quase que a terceira, porque também teve o Monster Hunter novo deles ali, que foi um projeto menor, né? Em que eu nem acabei jogando, só que todo mundo tá falando que ele realmente é muito bom. Então já é a terceira vitória dos caras aqui. E o jogo, ele é assim... Ah, não, esse daí não. Simplesmente lindo. Eu gostei do muito bem, Wilds. é gostoso de jogar, tem muito conteúdo, e pra mim isso aqui deveria ser só o final da história. Uma vitória pra todo mundo que gosta realmente de videogame. Só que, obviamente, teve um bando de imbecis que não quis deixar isso aqui passar ileso. Porque, aparentemente, uma obra sincera não... Oi? É, então. Meu Deus do céu. Eu odeio feminista na net, mano. Odeio feminista na net. Vai tomar, mano. Se churrasque imediatamente se você olha pra uma menininha num jogo e pensa em tá ligado? Pode existir sem alguém gritar que tem algo errado aqui, como se fosse um alarme de incêndio emocional quase. O jogo foi jogado no colo de uma guerrinha cultural em que ele nem deveria estar, na verdade. Tudo por causa do crime ali, horrendo que ele acabou cometendo, de na verdade ter uma dinâmica familiar saudável entre o pai e uma filha. E aí o negócio é tão distorcido, tão contorcido até, que do nada começaram a colocar rótulo pesado em desenvolvedor e em jogador também. Como se afeto automaticamente fosse fachada pra maldade. Porque hoje em dia a leitura preferida da internet é a mais doente possível. Então hoje eu quero falar sobre 3 coisas. A recepção do Pragmata, porque ela acabou ficando tão esquisita ali, foi sequestrada por uns imbecis. Até mesmo a qualidade do jogo, se ele realmente vale a pena ou não. Porque eu acho que esse jogo aqui é um dos lançamentos mais importantes dos últimos anos. E porque uma boa parte desse ódio aqui não é sobre o jogo em si, é sobre o estado do entretenimento e o vício coletivo em polêmica só. Bom, geralmente não fico ali elevando demais as publishers AAAs, mas entre elas, a Capcom... Não pode, porque senão elas começam a mandar porcaria pra gente, né, mano? Ei, Capcom, saiba que você não fez mais que a sua obrigação em entregar jogo bom. Parece uma das poucas, talvez a única ali, que apesar de tropeçar várias vezes, tenta melhorar e ainda lembra que videogame é feito pra gente jogar. Um setor que frequentemente troca o público ali por reunião de acionista, isso já é quase um ato de rebeldia. É entre esse absurdo ano da Capcom 2026. Eles começaram o ano ali com um patch de correção e performance, que já devia ter vindo há um bom tempo atrás, na verdade, mas sim, conta como um ponto pra eles. O mínimo hoje em dia virou meio que prêmio, mas fazer o quê? E veio logo em seguida as 3 pedradas, teoricamente, da Capcom, né, mano? Resident Evil Requiem, com notas muito altas, chegando a 9.4, por exemplo, dos usuários aqui no Metacritic. Também do Monster Hunter Stories 3, com 8.2 de nota de usuários. E aí chega o Pragmata, bem avaliado, bem recebido, ainda ganhando tração onde importa, na mão de quem joga de verdade. Metacritic, por exemplo, com nota 9 ali, uma nota muito alta. O jogo também vendeu muito bem, nos primeiros 2 dias acabou vendendo 1 milhão de cópias. E na minha opinião ele merece
isso aqui. Oh, isso é bom pra um IP novo, hein? Muito mais, na verdade. E eu acabei zerando já o Pragmata e pra mim ele é simplesmente muito divertido, mano. Sabe, divertido de verdade, não divertido porque eu me convenci daquilo ali. O loop dele funciona muito bem. Ele não só tem aquela vibe um pouco parecida com Dead Space, né? Ele tem até as armaduras bem parecidas ali. Só que a temática é um pouco diferente. Na verdade, Será? você sente que o próprio loop de gameplay é bem parecido com Resident Evil, né? Faz sentido, é a Capcom que tá fazendo. Até porque, na verdade, ele é um jogo, tipo, bem direto, sabe? Você tem um círculo ali que você acaba vendo no seu próprio mapa, que você vai avançando nas áreas, então você consegue identificar até que facilmente em que momento você tá do jogo, no início, metade, mais perto do final. Eu acho que isso é positivo até pra quem quer só curtir mais uma história, um jogo um pouco mais linear. Alguma coisa que eles fizeram muito. É o famoso jogo single player, né? Que apreciar jogo single player é uma arte que tá se perdendo, né? As pessoas não conseguem mais se divertir sozinhas, elas têm que estar jogando com um fulano, gritando, chamando de não no áudio. Não que isso não seja legal, né? Xingar os outros de não em jogo online, mas, tipo, os jogos começaram no single player, solitário, né? Só você, se divertindo só. Eu acho que esses tipos de jogos tinham que voltar a ser mais relevantes. Bem, na minha opinião, até com essa vibe Resident Evil. Maldito, eu sempre quis ter uma filha e fazer um jogo desse. É, você pode experimentar um pouquinho, né? Ser pai. David mandou R$1,50. Vai tomar Caiu banho. na ilha do Epstein. Segundo jogo vai ser tentando escapar do Cyber Epstein. Velho, que mano. Que filhos da Eles acabaram puxando um pouco, é que a própria instalação espacial que você acaba explorando ali, você pode, na verdade, voltar pra ela. Então você, tipo, não avançou numa área e agora é impossível você retornar e coletar itens ou recursos que você acabou perdendo. Não, você pode ir e voltar a hora que você quiser. A exploração do jogo, ela não é só muito boa, mas ela é muito importante, porque ali você coleta equipamentos, nódulos pra você poder melhorar o seu hackeamento, que é muito importante na própria gameplay, upgrades para suas armas, armaduras e assim por diante. Então eu acho que isso é um acerto bem grande até com o próprio Dead Space fez no passado, no primeiro jogo, em que a nave principal, né, você sentia que ela era algo muito importante. No Pô, era Resident muito Evil 1, satisfatório você decepar os membros dos aliens no Dead Space, né, cara? por exemplo, até onde a mansão Spencer ali, ela era quase como um personagem. Então aqui no próprio jogo é algo um pouco parecido. A instalação espacial acaba se tornando algo positivo pra você também. Ela é algo grande, entendeu? E de novo, pra mim o jogo ele é muito bonito. A parte visual tá impecável, assim. A performance dele também tá excelente, não tive nenhum problema em relação a isso. O que me pegou mais ainda na qualidade dele foi na questão de variedade. Não só na parte da gameplay, que eu vou chegar lá daqui a pouco, mas na questão do cenário principalmente. Porque eu achei que ia ser tipo, ok, base lunar, então corredor metálico, com fios pendurados, tudo aquele tom um pouco mais acinzentado, por exemplo, ou mais escuro. Só que aqui tem uma ideia que é bem interessante para eles, que existe uma parada central para esse universo criado agora no Pragmata, que existe um mineral chamado lunafilamento. Ele basicamente é o combustível ali de impressoras 3D Eu deveria estar vendo essa parte, gente, ou tem spoiler demais? gigantes que podem criar o que elas quiserem, desde os inimigos que a gente enfrenta o jogo inteiro, até literalmente carros, casas, cidades e assim por diante, até na verdade plantas e infraestruturas tipo simplesmente absurdas. E por causa disso, o jogo vive constantemente te impressionando ali, surpreendendo você. Uma hora você tá na estação espacial, depois você tá num ambiente que parece mais uma cidade simulada, literalmente Nova York. Depois muda para um cenário cheio de contraste, cor, com florestas, praias e assim por diante, até na Porque meu problema em jogos que tem uma temática mais espacial é porque às vezes os cenários se parecem muito iguais, sabe? a lua você acaba explorando, por exemplo, enfrentando uma serpente metálica gigante. Yes! That's awesome! Então você quase nunca vê aquele branco e cinza meio que espacial, sabe? Ele nunca fica estéreo, por exemplo, nessa parte visual. E a gameplay também, cara, acho que é um bônus simplesmente absurdo. Eu não entendi como eles fizeram isso aqui ficar tão gostoso de jogar. A comparação mais próxima é aquela sensação de hackear do Nier Automata. O que faz bastante sentido, não só por isso, mas também pelo combate ser muito bom. Deixa eu mandar
a pio aqui pra vocês, gente. Ainda não joguei Nier Automata. Porque o diretor aqui do Pragmata trabalhou A literalmente única coisa que eu sei sobre o jogo, de fato, é a bunda da 2B. no Nier Automata e também outros jogos como Bayonetta Inesquecível. e Metal Gear Rising. Então, cara, o maluco pelo menos tem um crédito bem alto ali. Só que aqui o hacking não é um modo separado, ele tá no meio do combate em tempo real. Então você tá hackeando enquanto desvia, administra a distância entre os inimigos, evita ser cercado, pega item, troca de arma, e mesmo assim não vira um caos injogável. Tem equilíbrio demais. Não é complexo ao ponto de matar todo o flow do jogo, nem simples ao ponto de ser tipo só um enfeite, entendeu? E quando começam a entrar os mods ali bônus, a coisa fica mais estratégica à medida que você acerta aquilo ali. Alguns mods ali acabam aumentando o dano que você acaba causando, outros empurram inimigos, outros acabam espalhando o hackeamento para vários inimigos aí em volta e assim por diante. E você pode escolher qual mod você quer colocar no seu equipamento, por exemplo, para adequar Mod? muito mais ao tipo de gameplay que você quer e gosta. Você quer algo mais agressivo, A maioria mais das pessoas que conhecem a 2B também não jogou. Pois é, porque só conhecem vendo coisa de Gunner, né? Bando de degenerado, bando de mão peluda. visceral, por exemplo, você quer algo mais estratégico, um pouco mais cauteloso, então você pode jogar desse formato também. Além de, claro, tem outras qualidades ali que eu acho que é bem impressionante. A cada nova área que você avança, literalmente acabam mostrando um inimigo novo pra você. Áreas secretas com desafios pra você completar e conseguir mais equipamentos. Minigames que eles literalmente tiraram do Resident Evil 4, mano. Quando você encontrava o mercador ali, tinha que, por exemplo, no stand de tiro pra você ganhar uns pontos e até, na verdade, uns talismãs pra dar uns buffs ali. Que é algo parecido, um pouco mais complexo até. Além disso, eles têm uma quantidade enorme de armas pra você jogar. Desde raio laser até, na verdade, Não um sabia canhão que a laser, 2B uma tinha um 12 que é jogo. hiper forte, fica a dica se você for jogar. Ela é realmente absurda. As armas principais, que é uma pistolinha que dá um alto dano, mas uma cadência muito baixa, ou uma metralhadora que tem um dano mais baixo, mas uma cadência muito mais alta. Além de armas também um pouco mais secundárias, serve muito mais pra stunar e dificultar a vida do inimigo. E outras armas ali que servem mais como, tipo, mais suporte ainda, por exemplo. E se fosse por um único defeito, talvez, nessa parte da gameplay, eu não gostei que as armas, na verdade, elas meio que se desfazem. Você tem uma quantidade limitada, por exemplo, de munição daquela arma. Se você gasta toda a bala, bom, seu personagem vai jogar lá fora, você tem que encontrar essa arma que você gostou no mapa, por exemplo. Eu acho que o jogador, ele acaba criando quase uma parte afetiva com o equipamento que você coleta no jogo. Então, tipo, pra mim, eles tinham que fazer igual mais parecido com Resident Evil ou Dead Space. Você pegou uma arma nova, ela fica no seu inventário e você acha munição espalhada por aí, ou ela carrega com o tempo, sabe? Seria, tipo, as duas opções, na minha opinião, que tornariam o jogo muito melhor. E claro, tem outra parte ali que é... Eu conheço a 2B na palma da minha mão. Claro que você conhece, né? Claro. Quem mandou esse lixo pra mim? Demiurgo, tinha que ser. Cara que tem fetiche nessa bosta tinha que se churrascar da maneira mais brutal possível pra não sobrar nem resto mortal, sabe? Se jogar na linha do trem. Simplesmente fenomenal, que é a narrativa do Pragmata. Se a gente fosse descrever, seria algo parecido com um espaço ali com um pai. Você chega numa instalação/estação, tem uma ameaça acontecendo, dá tudo errado, obviamente, toda a sua equipe que Parabéns, Lelê, moderando bem. veio de suporte com você e acaba morrendo, e você fica basicamente isolado. Só que logo você encontra a Diana, uma androide criança consciente, que ajuda o combate e também traz aquela camada de calor humano, o que é mais estranho, porque na verdade ela é uma IA, ela é uma androide. Só que aí nasce rápido uma dinâmica entre pai e filha, e funciona muito bem, porque o jogo não tenta te vender cinismo o tempo todo. Você sorri, você relaxa, ao mesmo tempo você vai descendo nas camadas do mistério que tem naquela história. Quem é aquela personagem, o que tá realmente acontecendo ali. E quando você, na verdade, se depara que tá se importando muito com uma IA, mano, você quer realmente que ela sobreviva, que ela tenha uma boa vida, que ela fica falando do sonho dela de ir pra Terra e conhecer todos os lugares que o nosso personagem comenta pra ela. Mano, você vê que os caras acertaram muito. Você tá torcendo pra uma IA ficar bem. Tipo, é muito bizarro isso aqui. Eu não vou querer dar muitos spoilers também, porque eu realmente acho que vale a pena jogar. Se você acha que ainda tá caro, então espera uma promoção, mas é um jogo que, na minha opinião, pra quem gosta um pouco dessa parte mais espacial e gosta desse loop de gameplay um pouco parecido com Resident Evil, eu acho
que vai gostar muito disso aqui. Claro, tem que pôr em mente também que ele é uma vibe um pouco mais relax, ele também é um jogo, tipo, não é violento, sabe? Ele é algo mais de boa, de verdade. Pra quem quer algo mais pesado, denso, mais Dead Space, mano, não é essa vibe, você não vai gostar desse jogo. Mas não só os momentos que a gente tem com a Diana são muito marcantes e importantes, mas até, na verdade, toda a mensagem pra quem tá buscando Gorel, mano, não tem. Ou alienígena. Ele quer passar na própria questão de família, pai e filha, a parte feminina até que o Ryu tenta passar pra... Cara, quem vocês acham que mandou esse vídeo aqui? Quem vocês acham? Quem é o mais feticheiro da comunidade, na opinião de vocês? Diana aqui, que é muito da hora, achei muito positivo. Mas também a gente entender sobre uma questão de sacrifícios o tempo todo. Como às vezes a gente deixa, tipo, coisas importantes pra trás apenas por questão de trabalho, sabe? Porque um dos personagens é meio que a história dele é sobre isso aqui. Como a raiva dele por uma grande corporação que destruiu a vida dele, só que na verdade a culpa disso é apenas... Cara, eu duvido que a Bia tenha fetiche em peido, mano. Eu duvido. Dele mesmo. E pra um final ali que, bom, não vou dar spoiler, mas caraca, velho, eu chorei, mano. Eu chorei demais por causa de Maiá. Não acredito num negócio desse, velho. Que jogo desgraçado, mano. Yes, it is. E pronto, é isso. O jogo ele é muito bom, cara. Ele não tenta ser maior do que ele precisa. Ele é bem ritmado ali. É um alívio ver um estúdio AAA lançar uma IP nova, que não é live service, e dá certo também isso aqui. E na minha opinião, eu gostaria, na verdade, que a conversa desse vídeo deveria ser só isso aqui. Olha a raridade, um AAA novo com coração, identidade e gameplay forte. Mas não, mano, não, infelizmente não é. A gente não pode ter algo sincero sem transformar em disputa. Mas então, o que eles fizeram? Pegaram uma dinâmica protetora, parental, e decidiram ler como se fosse predatória. E essa moldura engoliu a conversa inteira online. Na moral, a maldade tá nos olhos de quem vê, velho. Tem absolutamente nada sugestivo nesse jogo. E só porque tem alguns doentes fazendo merda com essa menininha aí na internet, não significa que seja toda a galera que tá gostando do jogo, né? Se alguém finge que não entendeu, sim. Vamos ter bom senso. Vamos ter bom senso. Não é porque tem gente que tá usando o jogo pra fins horríveis que isso represente toda a fanbase, tá ligado? Existe gente nojenta na internet fazendo coisa, tipo, grotesca. E sim, tem gente defendendo isso aqui. E é tão impulsivo quanto pode parecer. Só que as respostas na internet virou outra coisa. Virou caça às bruxas mirando o jogador, também deve, e homens ali com um pacote fechado. E virou uma histeria coletiva, tipo, só imbecil. Mas essa resposta aqui, que na verdade teve uma certa popularidade, né? Eu sinto que neste ponto é uma violação de ética projetar personagens infantis para um público majoritariamente masculino de gamers. Eles fizeram CP dela, que teve que ser banido do Reddit até. Esse tipo de frase parece inteligente quando você lê só por 8 segundos, até você perceber o truque ali. Ela não tá criticando um comportamento específico, ela tá tentando colocar uma suspeita. Colocar a culpa em todo homem, né? Porque tudo é uma guerra cultural, tudo é uma coisa homem versus mulher, e olha como a gente é mais ético do que vocês, tá ligado? Num público inteiro que na verdade não representa o que o jogo quer propor até, insinuando que fizeram a Diana infantil ali para agradar pessoas degeneradas, dizendo que se você gosta do jogo, isso te torna suspeito, mano. Sim. É a lógica do... Eu já vi gente falando isso, tipo... Mas por que vocês gostam de Diana e não gostam do Atreus? Porque o Atreus, ele é um moleque irritante, ele é chato. Ele não é fofo. Unicamente por conta disso. Se você vê essa menina, olha pra essa menina e pensa em PDF, cara, desculpa, mas o doente aqui é você. Quem tá com a mente podre aqui é você. Um ou outro esquisito existe, logo todo mundo agora é cúmplice disso. Isso é desonesto, covarde e doentio, na minha opinião. Até na verdade, porque outra coisa que deu problema com o próprio jogo, tipo, não com o jogo, né, mas essas pessoas imbecis, eles têm feito imagens falsas no Nexus Mods e outros programas pra tentar falar que aquilo tava no jogo, e nunca teve nada de bizarro no jogo. Eu vou deixar claro, esse é um jogo extremamente bonitinho, um jogo extremamente, tipo... pra inocente. Família, a gente pode dizer. Mesmo tendo a parte da ação ali, a gente sente aquela parte mais familiar muito forte nele. Tanto que, pô, teus inimigos são os robôs, mano. Não tem nenhuma coisa aí que você possa matar e tirar sangue, sabe? Esse é o ponto, que era pra ser um vínculo parental fofo, virou na cabeça dessa galera um inquérito. IP nova sendo arrastada pra lama, gente normal tendo que se justificar. Sabe, mano, o povo tá completamente... Tá com a cabeça completamente podre, sabe? Eles veem um negócio
assim e sentem nojo porque estimula um instinto parental nos homens, ou então, sei lá, tem uma criança e já associam com crime, sabe? Acho que as pessoas elas tinham que sair mais de casa, tocar mais a grama. Sabemos que existem filhos da no mundo, mas, cara, colocar todo mundo no mesmo balaio é muita coisa de gente sem senso, sabe? Por gostar de um jogo bom. E pior, tem gente dizendo que o jogo dá vontade de ter um filho um dia. Uma reação humana normal, mano, quando você vê cuidado, responsabilidade e proteção até. Isso aqui virou suspeito também agora. Como se homem não tivesse instinto de cuidado. Como se qualquer afeto masculino fosse automaticamente uma ameaça em potencial ali. Isso não protege ninguém e só cria paranoia e ódio disfarçados de moral quase. Isso tudo pra mim cheira a performance, post, thread, indignação, tudo feito pra acumular capital social, parece. Porque é fácil pagar de guardião da ética quando você não precisa fazer nada além de insinuar o pior sobre os outros ali. E de novo, Exato. obviamente tem pessoas doentes na parte online, pessoas macabras. Certos cantos de cultura, de anime, jogos, tem histórico de coisas esquisitas mesmo. Mas não é uma regra. Com tipo, é algo que certeza, tipo... Mas é uma subcultura fodida da internet, é isso, uma subcultura. É errôneo você colocar todo mundo que gostou do jogo no mesmo balaio, é ignorante, é estúpido. acontece, infelizmente. Sempre vai existir os idiotas, não tem jeito. Eu acho que é por isso que as pessoas gostam de One Piece. Assim, a partir de hoje, é dessa maneira que eu vou ver todos os fãs de One Piece. Ele já tem uma boa reputação na minha cabeça, né? E nada disso justifica você pegar uma relação de pai e filha totalmente normal, num jogo ali que enquadra isso como carinho e proteção e pintar tudo com o mesmo pincel ali. E aí vira só estereótipo, e é patético na verdade. E tem outra frase que parece também, que criadores de conteúdo, mano, desculpa, é a verdade, esquerdistas ali, malucos, estão falando sobre o jogo. If you're a gamer, you should care about things that you actually experience. You should care about things that... You should... Eu vou me importar pelo que eu quiser, mano. Vai tomar... Real. E isso saiu logo do Reddit, onde 98% lá é esquerdola, e eles querem Pois é. culpar o jogo. Pois é, mano. O Reddit de todos os lugares, né? O Reddit, eles também, por exemplo, não banem subreddit de groomer, né? De groomer da sopinha de alfabeto. É engraçado. É engraçado pensar nisso, que eles estão fazendo tanta moralização em cima desse jogo, sendo que eles toleram coisa muito pior. you actually enjoy, right? If you're a fucking lonely gamer who has never been around a woman and will never have sex with a woman, why do you care? Like, why do you care about having children or, like, riding for having children? Like, if they change... Velho, esse cara é patético, ele basicamente tá falando, por que você quer? Você quer ter filhos? Ai, eu sou antinatalista, ai, eu sou comunista, ai... Por que você quer reproduzir? Ah, mano. Se bem que a gente não pode esperar compreensão, né? A gente não pode esperar a humanidade de um cara que acha correto eletrocutar o próprio cachorro porque ele tá fazendo muito barulho ou tá se movendo demais, né? Eu odeio o Hassan Piker. Vontade de pegar essas orelhas de abano dele e arrancar a cabeça pra rir. Em jogo, tá? Em jogo. hot Cheetos. If they change the recipe of hot Cheetos, if they change the recipe of, like, I don't know, Dr. Pepper or something, and you fucking freaked out about that makes sense, right? Like, that's precisely what your Ele tá moderando agora, gente. Ele tá moderando da maneira que vocês querem. life is about. But as far as, like, LARPing about starting families and whatnot, this is something that I never understand. Você é retardado? Aí tem o povo do design dela também, que foi envelhecido por motivos nefastos. Mano, será que ninguém realmente parou pra pensar, analisar como é que funciona? Como envelhecido, mano? Eu olho pro rosto e ainda vejo uma criança. Tipo, mano, estão fazendo um malabarismo mental pra justificar a perversão que existe na cabeça deles, velho. Funciona mais ou menos o motor gráfico da Capcom, como na verdade funciona a própria parte artística da Capcom, mano. Eles sempre fizeram personagens com esse tipo de rosto. Você pode não gostar, pode não concordar, só que não inventa a narrativa do crime pra explicar preferência estética só. E outra também, Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. Olha os fãs do Jeffinho aí, mano. Internet é bizarra. E maravilhosa, de certa forma. a personagem, ela é uma androide, né? Ela é uma IA. Toda a reação dela pra muitas coisas. Como? Me diz aí aonde que eles estão vendo um rosto adulto aqui, mano. Puta. Esse
Se churrasque imediatamente. Se churrasque imediatamente. Toda a interação dela com muito ali em volta é estranho mesmo, porque ela é uma criança que na verdade tem tipo muita informação com ela, ao mesmo tempo falta informação. Até tem uma outra parte da internet ali comemorando, né, falando as mulheres basicamente jogando no lixo 10, 20 anos de feminismo por causa agora do próprio jogo. Eu não entendo da onde que vem esse argumento, porque... É só ver uma fofurinha, né, mano? Pois é, tem tanta propaganda antinatalista por aí, né, cara, que o pessoal fica quando mostram o conceito de ser um pai ou uma mãe, né, de maneira positiva. Cara, o mundo tá completamente doente, velho. Tá completamente doente. Infelizmente tem essa guerra cultural agora, eu acho idiota, entre homens e mulheres. Pessoas querem se odiar, parece. Mas o meu problema em relação a isso só é o fato de que, na verdade, serve muito mais pra apontar o dedo e julgar do que, na verdade, mostrar que as mulheres talvez estejam mudando e algumas outras podem ver esses momentos que são importantes e talvez se arrependerem, talvez mudarem de ideia, talvez falarem, é verdade, as ideias que eu tinha pregado antes ou que eu pregava, gostava, não faz mais tanto sentido. Talvez todo o ódio que eu tinha por certos grupos e pessoas também não fazem sentido. O próprio jogo talvez me mostrou isso aqui. Né? Eu acho que esse deveria ser o foco, não só apontar o dedo e falar, olha como essas mulheres são problemáticas ou burras e assim por diante. Seria da hora a gente se juntar e falar, caraca, mano, olha que ideia foda que o jogo trouxe, uma ideia, tipo, parental, mais verdadeira do que outros jogos já proporam pra gente na indústria inteira de videogame. E como eu falei, eu já zerei o jogo, eu achei, tipo, no geral fantástico, recomendo muito, mas quando eu comecei a jogar até um certo momento ali, eu achei a história um pouco estranha, porque ela começa um pouco estranha, assim, você entra nessa instalação espacial com o seu grupo, a sua equipe, eles parecem amigos, até o próprio Huey comenta mais pra frente que eles eram amigos. Huey, lembra o doguinho, tanto o doguinho que você resgata no Resident Evil 4, quanto o doguinho que te acompanha no Hunting Ground, né? Eu me pergunto se, tipo, foi uma referência. O sexo é suor, é excremento, sangue. é Meu sangue, Deus, excremento. É bunda, é gostinho de pilha, sabe a bateria 12 volts? Vai dizer que uma pessoa nunca mijou na tua casa. Não, aí... Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de... Porra, o Rogério Skylab, mano. O que esse cara não deve ter feito na vida? Só que, mano, é spoiler, mas é os primeiros 20 minutos do jogo. Todo o seu... Já teve a experiência de abrir a sessão de comentários daquelas famílias com vários filhos? É um show de ódio e inveja. Especialmente se a tal família for branca, tá, cria do mofo? Porque aí vem outra problemática, que é o pessoal que tá tão afundado na ideologia de merda deles que mano, eles começam a ver gente branca se reproduzindo como um problema, sabe? Tipo, a continuação do nazismo. Você viver como um branco de cabelo loiro dos olhos azuis é nazismo. A sua própria existência é o nazismo. Tipo, mano, pelo amor de Deus, mano, vai se tratar, tá ligado? Toma seu remédio, esquizo. O time morre, cara. Eles acabam, tipo, se ferrando ali. E logo em seguida a gente encontra a Diana e, na verdade, o Rio, ele tá mais de boa. Ele tá, parece, sabe, feliz, entregando coisas pra ela, ensinando coisas pra ela, na verdade. E de primeira eu estranhei um pouco. Falei, cara, isso não é muito o que eu estaria fazendo, talvez. Só que conforme você joga, você percebe que, na verdade, a intenção do Rio naquilo era intencional. E por quê? Porque, na verdade, ele tá se colocando com o papel de adulto, de pai. Ele é o porto seguro da Diana. Ele não despeja o terror em cima dela, ele tenta manter a calma e ser o cara do momento plano e terreno naquele caos completo. Isso é ser pai, tá ligado? Isso é ser um adulto normal. E quando eu entendi toda essa parte da história, mano, o jogo cresceu muito e os personagens cresceram mais ainda pra mim. Na vida real, querendo ou não, é isso que um adulto deveria fazer, pelo menos, né? Segurar a barra pra uma criança não afundar junto, porque isso pra mim é o que eu acredito, é ser família ali. Agora, porque na verdade primeiro eu estranhei, porque talvez muitos nem pegaram isso da própria história do jogo. Eu acredito, porque na verdade não é, entre aspas ali, familiar ver isso aqui direto em videogames AAA principalmente. E talvez por isso tem tanta gente meio que reagindo estranho com o próprio jogo, os personagens, porque também não estão acostumados com esse tipo de pessoas mais maduras perto delas. Eu tava até dando uma olhada no TV Tropes, que na verdade serve como, entre aspas, um guia para as pessoas que querem fazer histórias com filmes, séries, jogos, assim por diante. E eu percebi vendo aquilo ali, mano, que
toda a parte que existe no entretenimento eu acho que tá meio perdida ali. Porque ou eles foram se afastando da dinâmica familiar positiva e principalmente de figura paterna positiva até virar normal essa ausência ali. Eles até tem uma regra, por exemplo, que é a regra do pai solteiro. E quando você percebe, dá um estalo até, isso aqui tá em todo lugar. O personagem não tem pai nem mãe, ou um deles convenientemente sumiu, ou morre pra empurrar a trama, ou a história inteira é o pai ausente com um motor dramático. E quando o pai aparece, muitas vezes ele é o vilão, ou ele é ausente, ou é quebrado, ou um peso narrativo que precisa ser resolvido ali até. Alguns podem dizer até, mas o Joe, tem o Marcus Fênix, o próprio Kratos e alguns outros personagens também. Só que quando a gente parar para pensar, esses personagens são marcantes, né, como eles, são pais mais trágicos. O arco costuma se girar em culpa, falha, sacrifício, redenção. E muitas vezes o pai ele é narrativamente enfraquecido, punido, condenado ou preparado para ser substituído até. Não é o mesmo que ter um pai simplesmente bom, estável, protetor, sem essa hora de dizer, ok, mas isso aqui precisa ter um preço também, por exemplo. Ninguém pode ser bonzinho demais ali. É por isso até que o Pragmata chama atenção, eu acho. Ele é um dos poucos que deixa esse vínculo existir de forma relativamente não contaminada ali. Isso que é importante. Exatamente, tipo, não é aquele estereótipo que a gente sempre vê, né? Você vê que ultimamente, na mídia, quando o pai tá presente, ele é mostrado como um ser completamente estúpido, né? Isso quando ele não é abusivo. Ou ele é estúpido, ou ele é abusivo. Nunca é de uma maneira tão positiva assim, sabe? Até porque mesmo a Diana sendo androide e o Rio ele tá preso Realmente na Lua, faz porque esse é o pensar. ponto, ele quer fugir, quer voltar pra Terra. A equipe inteira e amigos deles acabaram morrendo, então tem uma tragédia ali em volta, querendo ou não. Só que a narrativa não usa isso como moldura, nem ponto de partida, nem foco pra história inteira. Então muita gente estranha, na verdade, como eles acabaram escrevendo aqui, porque as pessoas quase nunca veem essa dinâmica sem meio que cinismo também. E esse é outro ponto que eu acho que poucas pessoas comentam, até conversam sobre isso. Então não sei se é o caso, porque tem tantas histórias com essa parte mais cínica e mais depressiva da parte parental, por exemplo. Cara, eu chuto, na verdade, porque a maior parte dos roteiristas, pessoas nessa área criativa, são pessoas que têm problema com os pais e, na verdade, muitas vezes foram abandonadas pelos pais também. Ao invés de querer colocar algo mais positivo, porque não viveram muito aquilo, vamos no cinismo mesmo. Vou tentando demonstrar a parte interna deles que eles estão quebrados, né? Principalmente, acho que na parte mais atual nossa. No passado não era tanto assim. Tive a pessoa... Oh, ele é tão fofinha, esse valia. A mãozinha pequenininha dela, meu Deus. A mãozinha pequenininha dela. mais equilibradas emocionalmente e mentalmente, trabalhando nesses projetos que a gente gosta tanto. Por isso que eu acho que tinha uma variedade maior de conteúdo no passado. Tinham pessoas como, sei lá, Neil Druckmann, que gosta de fazer essa parte mais violenta e depressiva, tinha pessoas que, na verdade, não, mano, era só coisa mais divertida mesmo, porque, sim, cara, eu lembro até, eu acho que é o criador do Ninja Gaiden, o Devil May Cry, não lembro agora. Infelizmente, ele faleceu já. E perguntaram mano, pra ele ícone. por que ele fazia jogos do jeito que ele fazia. E a resposta é meio que simples, apenas porque ele queria fazer algo bonito, interessante, fosse divertido, na verdade, não fosse tão padrão igual todo mundo tava fazendo naquela época, por exemplo. E falta isso pra videogame, falta isso na parte do entretenimento, eu acho até. Quando o entretenimento só sabe falar de família via traição, disfunção, abandono, morte, trauma, com o tempo. É a hollywoodização excessiva, ou melhor, a DEIização excessiva do hobby do videogame, né, cara? Tudo tem que passar uma mensagem. Tudo tem que passar uma ideologia, endossar uma ideia. E é aí que fica chato, cara. Porque sempre vai ter politização em cima. Infelizmente, é isso que vai deixar tudo bizarro. É isso que vai seguir infectando a mente das pessoas. A gente não pode nem mais ter escapismo direito. Isso muda o que a pessoa chama de normal até, porque para as pessoas que acham que não afeta nada, os filmes que a gente consome, os livros, histórias assim por diante, mano, você tá muito errado, afeta demais isso aqui. Claro. De novo, não é só tirar um tipo de história do cardápio, é fazer uma família saudável parecer coisa, tipo, de alienígena quase parece. Exato. Aí quando aparece uma história que joga reto, sem ironia, o público não sabe ler isso aqui, começa a desconfiar, superanalisar, procurar meio que a pegadinha que existe, porque foram treinados a pensar que sinceridade sempre esconde alguma coisa. Eu não acho que deveria ser assim, na verdade eu tô até cansado de histórias meio que depressivas e pra baixo, sabe? Jogos, filmes, séries, tudo isso deveria reforçar também o que é bom, não só o que tá quebrado. Eu vi até a análise do SMzinho sobre o Pragmata, que ele não gostou muito por causa disso. Ele comparou Dead Space 2008,
falando que era um jogo muito mais completo e assim por diante. Eu discordo muito do que ele falou. É porque ele já foi com uma... Ele foi infectado com essa mente de que tudo... Com essa mentalidade de que tudo tem que ser pra baixo, né, mano? Então tem que passar mensagens negativas ou ter uma história super densa em questão de sentimentos, né, cara? Pré-intenção com aquilo ali. Ele queria que o Pragmata fosse o Dead Space. Não, na verdade, que o Pragmata poderia ser algo novo pra ele. Eu acho que Não, mano. Se você quer Dead Space, vai jogar Dead Space. Esse é o caso. Pode existir de novo, os dois mundos. Um Dead Space da vida e um Pragmata da vida. Eu espero que esse jogo agora ajude a empurrar essa porta nova, ou na verdade Similar não quer dizer clone, né? Lembrar não quer dizer um clone. uma porta antiga que foi esquecida. Porque olha a reação quando finalmente aparece uma história assim. A galera se conecta, fala de cuidado, fala de família, fala de ser melhor, fala de construir algo até. E isso diz muito pra mim. Parece que tem uma fome gigantesca por algo. A indústria podia parar de achar que só existe emoção em sofrimento e começar a lembrar que... Que bobinho, meu Deus. que existe emoção em paciência, ensino, estabilidade, proteção e carinho até. E sim, mais figuras paternas que podem simplesmente ser boas. Não vilões, não mortos no ato 2, não lição de moral ambulante ali. Só homens, mano, decentes, protegendo quem amam. Os caras tentaram empurrar uma ideologia, uma agenda há uns 10 anos atrás. Só que tá se provando cada vez mais que as pessoas, talvez por instinto próprio, não querem aceitar mais isso aqui. As pessoas gostam de coisas legais, mano. Histórias positivas mesmo. E o cansaço, pelo menos nessa parte masculina, que é o que eu posso falar, não sei da parte feminina, não tem muito o que eu comentar nisso, é que, mano, eu acho que no geral os homens estão cansados de serem tratados e enxergados como monstros, como predadores. Como predadores. Tudo que você vê, ou fala, ou pensa é visto como algo ameaçador, algo que tem segundas intenções, sabe? Pessoas horríveis, mano. Eu acho que a maior parte dos caras querem simplesmente o que o Pragmata tenta propor pra gente. Uma construção de família, uma construção de algo que não é sobre, sabe, ser sexual ou visual até. É emocional e, na verdade, é algo um pouco mais complexo e importante do que a gente ali. É construir algo, mano. E eu falo, lógico, de uma parte pessoal. Eu acredito que família é uma das coisas mais importantes que existem. Esse jogo, ele tocou exatamente nisso, nessa parte que é muito importante. E mais que isso, tem a parte do próprio jogo por si só. Como eu falei também, a gameplay, a história, a parte visual, tudo que ele entrega, vamos falar assim, pra quem vai querer comprar aquilo ali. É o pacote completo. Eu não consigo, na verdade, de nenhuma forma pra falar pra vocês que não vale a pena jogar esse jogo. Lógico, no máximo se você quer uma história mais pessimista, talvez pra um público mais LGBT, algo que, na verdade, levanta pautas que, de novo, acho que a maior parte do público não se importa, não se importou, Exato. e nunca agregou pra videogame. Mas pras pessoas que querem algo que é extremamente divertido, faz valer seu tempo, você tem conteúdo abundante, uma história e personagens novos, uma gameplay nova até, que realmente causa Corta pra Dragon Age Veil Guard, onde uma das cenas a mulher literalmente fala que é não binária. Em uma história que aparentemente se passa na Idade Média, tá ligado? Num ambiente fantástico. impacto importante e positivo para as pessoas, cara, isso aqui é simplesmente fantástico. E qualquer narrativa fabricada ali para querer diminuir isso aqui, simplesmente para mim não faz sentido nenhum. E dá para ver que na verdade não vai ter impacto nenhum também. Mas enfim, qual a opinião de vocês sobre o Pragmata? Gostaram muito dele? O que acharam que faltou, por exemplo? Quais mecânicas seriam interessantes para adicionar, melhorar que é a própria gameplay? E o que acham dessa discussão completamente imbecil com umas pessoas malucas na internet que criam apenas para problematizar o que não precisava ser problematizado ali. E se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito, que dá uma força absurda. Também compartilha o vídeo com algum amigo, isso me ajuda muito mesmo. Em todas as cenas aquela parágrafo fica falando que não é não binária. Putz, imagina que coisa mais irritante, mano. Espero que todos vocês estejam bem, fico com a fé em dia. A gente se vê nos próximos vídeos, então aquele beijo na bunda e até o próximo vídeo. Ih, lá ele. Beijo na bunda aqui não, fi. Mas bom vídeo, bom vídeo, bom vídeo. Travada gostosa. Peraí, gente. O Brave vai voltar ao normal. Espera um pouquinho. Como o Lavão disse, isso não é de hoje. Nunca. A programação mental tá aí desde sempre, né, mano? É grande responsável, inclusive. Ai, minha bunda foi beijada. Ai, ele ficou até arrepiado. E ainda te obriga a pagar flexão se tu erra o pronome dela. Puta que... Sério que tem isso? Tô muita pena de quem pagou esse jogo, mano. Muita. Ou não, né? Porque, tipo, se a pessoa viu
que o pessoal tava falando nos reviews e ainda escolheu comprar o jogo, ela merece ver essa merda, mano. Ela merece.